O caso do homem que foi levado a Marte e reapareceu a 500 quilômetros de casa. Olá, pessoal! Hoje vamos relembrar um dos relatos mais impressionantes da ufologia brasileira. E também um dos mais esquecidos com o passar dos anos. A história que você vai ouvir agora foi registrada oficialmente em delegacia e até hoje divide opiniões entre céticos e estudiosos do fenômeno ufológico. Trata-se de Plínio Bragato, um senhor mineiro que no fim de sua vida carregou um segredo que poucos teriam coragem de revelar. Um segredo que envolvia seres estranhos, uma viagem interplanetária e um destino impensável: Marte. O caso ocorreu no interior de Minas Gerais, em um cenário que mistura simplicidade, silêncio e um céu estrelado como poucos no mundo. Era dezembro de 1996. A cidade de Governador Valadares vivia seus dias abafados típicos de verão, com as noites quentes e silenciosas que fazem parte do cotidiano da região. Plínio Bragato, então, com 70 anos, era conhecido na vizinhança por ser um homem calado, solitário, mas educado e de hábitos firmes. Morava sozinho nas imediações do Pico da Ibituruna, uma elevação imponente que se destaca na paisagem local, cercada por mata fechada, com trilhas de terra batida e quase nenhum movimento à noite. Plínio gostava de caminhar nessas trilhas ao anoitecer, dizendo que ali sentia paz e que, às vezes, se prestasse bastante atenção, era possível enxergar mais do que apenas estrelas no céu. Segundo ele, não era raro observar uma luz azul pairando imóvel sobre a serra. Uma luminosidade intensa, mas silenciosa, que surgia repentinamente e desaparecia sem deixar vestígios. Ele relatava que, em algumas ocasiões, essa luz parecia observar, como se tivesse consciência. Muitos vizinhos riam dessas histórias, atribuindo tudo à imaginação de um senhor idoso. Mas Plínio não se importava. Seguia sua rotina e mantinha suas caminhadas, mesmo quando o céu parecia mais escuro que o habitual. Foi numa dessas noites, aparentemente iguais a tantas outras, que sua vida tomaria um rumo inesperado. Plínio havia descido à cidade para resolver pequenas pendências e, no fim do dia, pegou um ônibus de volta até o ponto mais próximo de sua casa. Antes de subir a trilha, parou num bar pequeno e comprou uma carteira de cigarros. A estrada de terra que levava até sua residência era inclinada e irregular, cercada por vegetação fechada e raramente iluminada. Como de costume, ele subia com calma, aproveitando o silêncio e o frescor noturno. Foi ao dobrar uma curva estreita, cercada por árvores altas, que notou a luz azul se aproximando, mais intensa do que nunca. A princípio, pensou se tratar de algum tipo de drone, helicóptero ou veículo desconhecido. Mas não havia ruído algum. A luz não tremia, não piscava, apenas se movia com uma leveza que parecia irreal. Desceu entre as árvores e se posicionou sobre a estrada, bloqueando completamente seu caminho. Plínio parou imediatamente, sentindo um arrepio que lhe percorreu a espinha. A claridade era tamanha que projetava sombras longas das árvores ao redor. Pouco a pouco, a luminosidade foi se dissipando, até revelar a forma de um objeto metálico com cerca de 5 metros de diâmetro, em formato de 2 pratos colados pelas bordas, flutuando a poucos centímetros do chão. Da parte inferior da nave, abriu-se uma espécie de escotilha circular, de onde desceu uma escada flexível, como feita de borracha reforçada. 4 figuras saíram da nave. Tinham estatura semelhante à humana, mas seus traços despertavam uma inquietação imediata. Os olhos eram grandes, escuros e profundos, as orelhas alongadas e finas. Os cabelos começavam apenas na parte de trás da cabeça e desciam lisos até os ombros. Um deles, aparentemente mais velho, tinha barba rala e clara, o que lhe dava um ar sábio. Todos vestiam túnicas claras e caminhavam com uma leveza incomum, como se deslizassem sobre o chão. Apesar de não emitirem qualquer som audível, Plínio afirmava que entendia suas intenções. Os seres não se comunicavam com palavras, mas através de gestos e, segundo ele, por pensamentos. Um deles estendeu a mão, indicando que ele se aproximasse.
Plínio descreveu que, naquele instante, sentiu uma paz tão profunda que seus temores se dissolveram por completo. Era como se sua vontade tivesse sido suavemente anulada. Ele caminhou até a escada, colocou um pé, depois o outro e começou a subir. Não havia resistência, não havia dúvida. Era como se aquele momento estivesse destinado a acontecer. Dentro da nave, o cenário era completamente diferente de tudo o que já havia visto. As paredes tinham tons azulados e um brilho constante, como se emanassem luz própria. O ar era úmido, com um aroma que lembrava folhas de laranjeira recém-amassadas. Não havia cantos ou divisórias, apenas curvas suaves que davam a sensação de um espaço orgânico, quase vivo. Painéis com luzes coloridas piscavam de maneira rítmica e botões se organizavam em movimentos lentos, como se tivessem vontade própria. Em uma das paredes, uma palavra aparecia repetidamente, escrita em caracteres estranhos: Martiolo. Mais tarde, ele acreditaria que esse era o nome daquele planeta, ou uma variação alienígena da palavra Marte. Um dos seres lhe entregou um pequeno copo translúcido com um líquido viscoso e brilhante. Ao beber, Plínio sentiu uma energia imediata percorrer seu corpo, como se tivesse tomado algo mais potente que qualquer café ou bebida energética. Em seguida, foi orientado a retirar a roupa, ficando apenas com as sandálias. Um dos seres passou sobre seu corpo um objeto que emitia pequenos choques elétricos, como se estivesse realizando algum tipo de escaneamento biológico. Depois do procedimento, vestiram-no com uma túnica branca de tecido leve, que se moldava perfeitamente ao corpo. Plínio descreveu que, durante todo o processo, não sentia medo ou vergonha, apenas uma curiosidade intensa e uma sensação de acolhimento. Era como se soubesse que estava ali por um motivo maior. A nave começou a vibrar levemente, sem barulho ou balanço perceptível. Quando olhou pelas janelas arredondadas, já não via mais a estrada ou as montanhas. Apenas um céu estrelado e um manto escuro que se estendia em todas as direções. A viagem, segundo ele, foi breve, não mais do que alguns minutos. Não havia sensação de deslocamento, nem dor de cabeça, nem desorientação. Era como se o espaço entre os planetas tivesse sido dobrado. Quando voltou a olhar pela janela, viu-se diante de uma esfera avermelhada, envolta por uma nuvem tênue de poeira brilhante. O planeta se aproximava lentamente, revelando detalhes cada vez mais nítidos. Plínio compreendeu, sem que ninguém lhe dissesse, que estavam chegando ao seu destino. Aquilo era Marte, ou como os seres o chamavam, Martiolo. A nave deslizou suavemente até entrar na atmosfera do planeta. Ao se aproximarem da superfície, Plínio teve a visão mais impressionante de toda a sua vida. Debruçado sobre a janela, viu uma cidade construída com lógica desconhecida. Prédios altos, com estruturas translúcidas que pareciam feitas de cristal, refletiam a luz do sol de maneira suave. Não havia fios, nem antenas, nem asfalto. Pelas vias, deslizavam veículos longos, semelhantes a trens, que se moviam em absoluto silêncio, como se flutuassem. Tudo era organizado, limpo e incrivelmente harmonioso. A arquitetura marcava uma clara diferença entre o caos urbano da Terra e aquela serenidade imaculada. As cores predominantes eram tons de branco, azul e âmbar, com cúpulas arredondadas e passarelas suspensas que ligavam edifícios. Nenhum sinal de fumaça, nenhum ruído mecânico, nenhum aglomerado de pessoas. Plínio sentiu que havia chegado a um lugar onde tudo funcionava por princípios muito diferentes. Uma civilização que havia superado o conflito e a confusão e alcançado algo que a humanidade mal seria capaz de imaginar. Seu coração acelerou, não de medo, mas de maravilhamento. A nave começou a reduzir a altitude, preparando-se para o pouso. Dentro da cabine, os seres permaneciam em silêncio, com expressões neutras, porém serenas. Plínio se sentia pequeno diante de tudo aquilo, mas também imensamente privilegiado. Era como se tivesse sido escolhido para presenciar algo que poucos seres humanos poderiam compreender. À medida que se aproximavam do solo, conseguia distinguir detalhes do ambiente urbano:
jardins geométricos, fontes que pareciam de luz líquida e construções que pareciam emitir sons suaves, quase como música. Nesse momento, Plínio entendeu que sua jornada apenas começava. Estava prestes a desembarcar em um lugar que não pertencia à Terra, diante de seres que talvez jamais revelassem todos os seus segredos. E mesmo sem entender como ou porquê, ele aceitou. A nave tocou suavemente o solo marciano, sem qualquer impacto perceptível. O silêncio era total. A porta se abriu e ele foi convidado a sair. Mas o que ele encontraria ali dentro, nas profundezas daquela civilização, era algo que mudaria para sempre sua visão sobre a vida, o tempo e a própria existência humana. A escada se estendeu automaticamente assim que a escotilha da nave se abriu, e Plínio desceu com passos lentos, sentindo sob os pés um solo firme, de textura arenosa, mas surpreendentemente estável. O ar tinha uma densidade diferente, e embora não pudesse explicar como respirava com naturalidade, sua mente aceitou aquilo como parte da experiência. À sua frente, 2 seres distintos dos anteriores o aguardavam. Um deles possuía uma presença imponente, com trajes prateados que refletiam a luz do ambiente em tonalidades suaves. O outro, menor e mais curvado, exalava uma aura de reverência. Plínio compreendeu, sem necessidade de palavras, que estava diante de figuras de autoridade. O mais alto fez um gesto sutil com a mão, e Plínio o seguiu em silêncio. Caminhar naquela cidade era como percorrer um sonho lúcido. O chão brilhava discretamente, como se iluminado por dentro. As construções ao redor não projetavam sombras, pareciam emitir luz em todas as direções. As ruas eram largas e divididas por canais de água cristalina que fluíam sem turbulência. O som ambiente lembrava uma música distante, contínua e calmante, que parecia ressoar diretamente na mente. A sensação era de que tudo naquele lugar havia sido planejado não apenas para funcionar, mas para transmitir harmonia. Ao entrarem em uma grande construção arredondada, cujas portas se abriram sem contato físico, Plínio foi conduzido até uma sala ampla e vazia, com piso liso e teto alto em forma de cúpula. Lá, aguardava uma terceira entidade. Era visivelmente mais antiga que as demais, com aparência frágil, pele translúcida e olhos profundos que pareciam conter galáxias inteiras. Quando ele olhou para aquele ser, sentiu um misto de humildade e assombro. Os outros 2 inclinaram levemente a cabeça em sinal de respeito. A presença daquela criatura não era autoritária, mas imensamente respeitada, como se fosse a guardiã de um saber ancestral. Sem mover os lábios, a entidade começou a se comunicar por pensamento. A linguagem era direta, sem palavras, transmitida por imagens, sensações e conceitos inteiros de uma só vez. Mostrou a Plínio cenas de planetas destruídos por guerras internas, civilizações que atingiram grande poder tecnológico, mas falharam em preservar sua harmonia. Mostrou também formas de vida diferentes de tudo que conhecemos, organismos conscientes feitos de energia, seres aquáticos que dominavam oceanos inteiros e estruturas sociais baseadas em coletividade absoluta. Cada imagem durava instantes, mas deixava uma marca profunda em sua consciência. Em seguida, a entidade revelou a importância da Terra no equilíbrio cósmico. Disse que, embora a humanidade estivesse em estágio ainda primitivo de compreensão, seu planeta ocupava uma posição chave em uma rede de conexões energéticas que percorriam o universo. Alertou que a destruição daquele ponto traria consequências incalculáveis para outros sistemas. Plínio absorvia tudo em estado de encantamento e choque. Sentia que cada pensamento daquele ser se gravava em sua mente como símbolos invisíveis. Ao mesmo tempo, uma paz profunda o envolvia, como se estivesse envolto em camadas de entendimento que só o tempo poderia decifrar. A comunicação cessou tão suavemente quanto havia começado. O ser fez um último gesto com as mãos, não de despedida, mas de confiança. Plínio foi então reconduzido pelos 2 primeiros seres até a nave.
Ao entrar novamente, notou que suas roupas antigas haviam sido devolvidas, limpas e organizadas. Vestiu-se em silêncio, ainda atordoado com tudo o que havia presenciado. Quando a nave decolou, ele sentiu o mesmo deslocamento suave de antes, e em poucos minutos já não via mais Marte, apenas o espaço profundo. A viagem de volta parecia ainda mais silenciosa, como se o universo inteiro estivesse em pausa. Plínio só se deu conta de que havia retornado quando a nave pousou suavemente sobre uma estrada deserta. Era madrugada, e o céu mostrava os primeiros sinais do amanhecer. Ao sair da nave, reconheceu a vegetação ao redor, mas logo percebeu que não estava perto de sua casa. Mais tarde descobriria que se encontrava nas imediações de Montes Claros, a mais de 500 quilômetros de onde havia sido levado. O relógio marcava aproximadamente 8 horas desde o momento do contato. Era fisicamente impossível ter percorrido tal distância nesse tempo por meios terrestres. Mas Plínio não se desesperou. Estava sereno, como se esperasse por aquilo. Ele caminhou até a cidade mais próxima e procurou ajuda. Ao contar sua história, foi levado à delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Por mais absurda que parecesse sua narrativa, os policiais anotaram todos os detalhes. Uma pequena equipe foi enviada até o local onde ele afirmava ter sido levado, no Pico da Ibituruna. Lá, encontraram marcas circulares no solo, vegetação chamuscada e sinais de calor intenso. Nenhuma explicação oficial foi fornecida. O caso foi arquivado como ocorrência atípica, sem conclusão definitiva. Mas a história passou a circular discretamente entre moradores da região. Plínio nunca voltou a ter outro contato. Seguiu com sua vida tranquila, sem tentar convencer ninguém. Morreu em 2015, aos 88 anos, sem jamais lucrar com sua história, sem escrever livros, sem buscar fama. Para os que o conheciam, era um homem simples e honesto, sem qualquer tendência à fantasia. Para estudiosos do fenômeno ufológico, seu relato permanece como um dos mais intrigantes do Brasil, não pela espetacularidade, mas pela consistência, serenidade e ausência de contradições ao longo dos anos. Sua experiência continua sem explicação até hoje. No alto do pico da Ibituruna, onde tudo teria começado, foi erguido um pequeno monumento com a imagem de um disco voador e figuras humanoides. É uma homenagem silenciosa a um homem que, por alguns instantes, teria sido testemunha de algo além da nossa compreensão. Se sua história é verdadeira ou não, ninguém conseguiu provar o contrário. O que resta é a lembrança de um encontro que transcende as fronteiras da razão, desafiando nossas certezas e lembrando que, diante da imensidão do universo, ainda somos aprendizes, observando o céu, tentando entender de onde viemos e para onde estamos indo.